recebê-la? Não. A gente só teve que abrir o coração e falar: Jesus, eu quero te receber na minha vida, né? Graça é um ato de amor incondicional, não impõe condições. Ah, eu só te dou isso se você fizer isso, eu só faço isso se você fizer aquilo. Isso não é graça. Mas graça, ela não impõe condições e não depende da pessoa que recebe. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa cheia de problemas, de dificuldades, ela tem capacidade de receber a graça de Deus sobre a vida dela. Então a graça revela também o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. E a gente vai trabalhar o princípio 6, que é um princípio que vocês já estão trabalhando, né? O princípio 6. E ele diz o quê? Deixa eu ver se ele já está aqui. O que o princípio 6 diz? Que você examina o quê? Todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal. E reparando o quê? Os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazendo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Então é quando você vai liberar perdão para alguém. Então você se autoexamina, a gente está trabalhando esse princípio aqui no CR, a gente está trabalhando esse princípio. Então assim, a pessoa te fez mal, aqui a gente vai aprender que a gente tem que perdoar. Você causou dano a alguém, você prejudicou alguém, precisa liberar perdão. Então você vai aprender aqui que você precisa fazer isso. Agora, quando for provocar danos e problemas, aí a gente tem que conversar com Deus, né, sobre isso. E também o passo, né? Então, aí o versículo base desse texto, desse princípio é: felizes as pessoas que têm o quê? Misericórdia dos outros. Olha só, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Hoje em dia, o que nós aprendemos na nossa sociedade? Pisar no outro. Ah, me provocou? Eu vou reagir da mesma forma. Me caluniou? Eu vou caluniar também. Me fez mal? Eu também vou fazer mal. É isso que a gente vê, pagar com a mesma moeda. E a Bíblia nos ensina o contrário, né, em Mateus 5,7. Que felizes são as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Então é quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu sinto a dor do outro. É fácil de falar, não é? Mas na prática é muito difícil. E eu gostaria, para falar sobre misericórdia, não tem nem a ver assim, uma misericórdia no sentido de perdão, mas para a gente ver. Nossa, fiquei tonta aqui agora. Quer sentar? Quer sentar? Ah, fiquei tonta. Eu vou. Mas eu vou falar em nome de Jesus, tá? Mas já até passou. Mas deu um negócio assim, ó. Se quiser sentar, Os mais novos. E a pessoa não. Não sei. Vamos lá. Não vou falar, gente, tá? Então, a história, não sei, vocês já devem ter ouvido, que eu achei muito interessante, que tem a ver com misericórdia. Não é uma pessoa que sofreu um problema e teve que fazer um reparo a alguém no sentido de perdoar, mas o outro teve misericórdia dele. Olha que legal essa história. O corredor queniano Abel Mutai estava a poucos metros da linha de chegada, mas confundiu-se com os sinais e ele parou, pensando que ali terminava a prova. Ele estava na frente, liderando a prova, ele pensou que tinha acabado a prova, e o que ele fez? Ele parou. Nisso, o corredor espanhol chamado Ivan Fernandes estava atrás dele. E o Ivan, ao perceber que ele estava perdido, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, começou a gritar para ele continuar a correr, para ele continuar, porque ele estava na frente de todo mundo. Só que Mutai não sabia espanhol e não entendeu o que o concorrente dele espanhol estava falando. E aí, quando Fernandes, que era o espanhol, percebeu que ele não estava entendendo nada, foi lá, pegou ele e conduziu ele até o marco final para a vitória. Isso não é misericórdia, gente?
Porque ele tinha tudo, ele era o segundo colocado no espanhol. Ele tinha tudo para ganhar a prova. Mas ele foi lá, quando ele viu que o queniano, na maior parte da prova, estava na frente, ele falou, não, ele ganhou a corrida inteira. Aí olha, Paulo, um repórter chegou para o Ivan e perguntou assim, por que você fez isso? Aí o Ivan respondeu assim, meu sonho é que um dia possamos ter algum tipo de vida comunitária, onde empurramos a nós mesmos e também outros para vencer. Aí o repórter insistiu, mas por que você deixou o queniano ganhar? Aí Ivan respondeu, eu não o deixei ganhar. Ele ia ganhar desde o início, a corrida era dele. Aí o repórter insistiu de novo e perguntou, mas você poderia ter ganhado? Aí Ivan olhou para ele e respondeu assim, mas qual seria o mérito da minha vitória? Nessas condições. Qual seria o mérito da minha vitória? Só porque o queniano se perdeu, não entendeu, achou que a prova tinha acabado ali? Qual será a honra? Qual seria a honra desta medalha? Se eu ganhar essa medalha de ouro, qual seria a honra de ganhar essa medalha? Aí depois ele até fala, o que a minha mãe pensaria disso? Os valores são transmitidos e a gente, essas ações, essas atitudes, gente, isso é misericórdia, é graça. E o que esse espanhol aqui fez com esse queniano é exatamente o que Deus fez por nós. Só que numa condição diferente, numa situação de pecado, numa situação que a gente não merecia o amor de Deus e ele se importou conosco. Ele falou, não, eu vou empurrar a Berenice, eu vou levar a Berenice, eu vou levar o Ney, eu vou levar a Isabelle, eu vou levar a Mariana, eu vou levar o Robson, vou levar a Fabiana, vou levar o irmão José, vou levar o Vinícius, vou levar. Não importa. Então, gente, eu quis usar essa ilustração porque às vezes a gente pensa que só a questão do perdão, só quando alguém nos feriu, quando alguém nos magoou, mas às vezes no trabalho tem alguém melhor do que a gente e a gente não reconhece. A gente acha, fica nariz empinado, que você é o tal, que você é o melhor. Você pode até ser o melhor, mas você não precisa de se auto-vangloriar, né? Então, aí a Bíblia diz, então assim, eu acho que o espanhol ali sentiu a dor do queniano. Falou, não é possível esse cara perder. Ele ganhou a corrida toda. E aí, gente, olha só. Olha o que a Bíblia fala. Felizes as pessoas que trabalham o quê? Pela paz. Pois Deus as tratará como seus filhos. Então, gente, a graça, ela desempenha um papel fundamental na nossa vida, na nossa recuperação. Sabe por quê? Porque ela proporciona um alicerce, uma base muito sólida e forte para a gente poder perdoar, para a gente poder se reconciliar com o outro, para a gente poder ter esperança e para a gente ser restaurado. Então a graça, ela, sabe uma casa que é construída na rocha? Pode vir o vento que for que ela vai cair, é a mesma coisa a graça. Ela te dá um alicerce, um suporte tão forte, tão grande, que pode vir o que vier, que você não vai cair. Porque você está amparado pela graça de Deus. Você recebeu isso de presente. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus nos deu isso. Então, gente, ela permite, a graça permite também que nos libertemos dos erros passados e encontramos força para recomeçar. Então, assim, aqueles erros que a gente cometeu no passado, aquelas coisas que nós fizemos que não foram legais, que não foram boas nem para a gente, nem para as pessoas, e a graça nos liberta disso e nos dá força para a gente recomeçar. Imagina se a gente não tivesse a graça de Deus. Onde eu estaria? Onde você estaria? Você já parou para pensar nisso? Se não fosse a graça de Deus, se não fosse esse amor incondicional, se não fosse esse presente maravilhoso de Deus sobre a sua vida, onde você estaria? Talvez morto, talvez morta, talvez aí fora, perambulando para lá e para cá, infeliz. Não é? Então, assim, lá em Efésios 2,8 diz o quê? Que pela graça nós somos salvos. Por meio de quê? Da fé. Então, a graça nos salva, mas exige fé. O que é fé? É crer que
que Deus é aquele que se sacrificou por mim, morreu por mim e transformou a minha vida e tem poder de transformar a minha vida. Então, assim, a graça é um dom incondicional, que pode restaurar, pode fortalecer, pode nos ajudar no nosso processo de recuperação. Então, por isso que se fala de graça. Porque é a graça é que vai te dar esse suporte. A graça é que vai te dar essa força para você poder avançar na carreira cristã, na vida cristã. E outra coisa, gente, eu não consigo entender. Às vezes a gente vê cristãos a vida inteira com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, não sai daquilo. Pastor, eu preciso falar com você. Há 10 anos atrás ela procurou um pastor para falar sobre isso. Aí 10 anos depois ela está procurando um pastor para falar sobre a mesma coisa. Não houve mudança. Tem alguma coisa errada. Mas a graça não é isso. A graça, ela te dá esse suporte. Ela te dá essa força. Ela é a mola mestra que te alavanca para frente. Não, eu vou correr, eu vou seguir em frente. Eu vou porque é isso que Deus fez por mim. É isso que Jesus fez lá na cruz por mim. Esse amor incondicional não impõe condições. Eu sou pecadora, eu sou falha, mas é isso que vai. Então, assim, como é que nós examinamos os nossos relacionamentos, as nossas questões, para oferecer perdão àquelas pessoas que nos fizeram mal? Como que eu reparo os danos que me causaram, né? Porque muita gente foi atingida, e como que eu também vejo isso quando eu fiz algum dano para alguém. Porque a gente pode parar de pensar assim, não, mas eu nunca fiz nada para ninguém assim, tão sério, tão grave. Será? Aí a gente agora tem que começar. Senhor, onde é? Onde é que está essa situação? Onde que está o erro? Onde é que eu causei algum dano para alguém? Então, assim, à medida que a gente cresce como cristão, a gente se torna igual a Jesus. Aí a gente quer seguir a orientação dele. Se eu for seguir a minha cabeça, os meus pensamentos, o que eu acho, o que eu não acho, eu vou bater de cabeça. Eu não vou ter força para continuar. Por isso que acontece isso, pessoas anos e anos trazendo dentro de si uma falta de perdão, por exemplo. Não consegue perdoar. Há anos, um marido que traiu, sei lá, alguém que lhe fez muito mal, não consegue perdoar. Por quê? Porque essa pessoa não avança na sua caminhada com Deus. Essa pessoa não vai na direção diferente do que poderia acontecer na vida dela. Então, assim, qual é o versículo-chave? Deixa eu passar aqui, do Celebrando a Recuperação. O passo 9, desculpa, vou só voltar aqui no passo 9. Faça reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazer implica em prejudicá-las ou terceiros. Então, por exemplo, quando é que uma reparação pode prejudicar alguém ou a terceiros? Quando aquilo, você vai lá, aconteceu uma situação que você sentiu, como, por exemplo, eu acho que o Ney não gosta de mim. Um exemplo simples, porque não está me ocorrendo nada agora. O Ney não gosta de mim. Aí eu vou lá e falo assim, Ney, eu vim aqui te pedir perdão porque você não gosta de mim. Não, Ney, eu não gosto de você? Quem te disse isso? Olha só. Aí o que vai acontecer com o Ney? Vai ficar triste comigo. Então essa reparação minha está trazendo o quê? Prejuízo para ele. Vocês lembram de uma outra história que poderia exemplificar isso aqui? Por exemplo, às vezes também a gente não pode fazer uma reparação de uma pessoa que já morreu. Às vezes a pessoa te prejudicou, mas ela já faleceu. E aí, o que você vai fazer? Pedir perdão a Deus. Falar com Ele. Falar, Senhor, olha, eu não tenho mais como pedir perdão a essa pessoa, porque ela morreu. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor. Por isso, isso e isso que eu fiz com ela. Ou com ele. Entendeu? Davi com Betseba, pedir perdão a Deus. Exatamente. Então, gente, isso aí. Agora, olha o que Mateus fala. Portanto, se você estiver oferecendo sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha só, o seu irmão que tem algo contra você, não é você contra ele, não. O que a Bíblia mandou eu fazer? Deixar minha oferta ali, diante do altar, e logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e apresente
oferta a Deus. Tem gente que não, que fica lá remoendo aquela falta de perdão dentro de si, e a graça de Deus é o alicerce, é a força, é a mola propulsora para a pessoa poder ir adiante. E a pessoa não se dá conta disso, prefere ficar lá remoendo aquela dor, aquela tristeza, né? Então, olha só, o versículo-chave de Celebrando a Recuperação. A minha graça, a graça de quem? De Deus. A minha graça é tudo o que você precisa, é tudo. Gente, não é um pouquinho não é uma partezinha não é uma porcentagem não, é tudo. Pois o meu poder é mais forte quando você está o quê? Fraco. Quando eu me sinto fraco, aí o que eu vou fazer? Eu vou correr para a graça de Deus, porque aí ela vai me dar força. Aí ela é essa mola, é essa força que vai me levar adiante. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar. Aí eu usei uma expressão aqui, assim, eu me sinto muito feliz em me expor minhas fraquezas. Eu me sinto muito feliz em expor minhas fraquezas. Por quê? Para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Porque quando eu exponho minhas fraquezas, gente, o que o Espírito Santo de Deus faz? Age na nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa história e nos dá força para a gente seguir adiante. Então esse versículo celebrando é muito forte, porque é tudo que nós precisamos é da graça de Deus. A gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de uma casa bonita, a gente não precisa de um carro bonito, a gente não precisa de uma roupa bonita, não precisa de um marido bonito, de uma esposa bonita. Tudo isso é bom e é lícito, mas o que a gente precisa é da graça de Deus, né? O que foi, né? Não é prioridade. E agora a gente vai para o acróstico. O que é o acróstico? O Celebrando a Recuperação é fundamentado e centrado na graça e no amor de Jesus Cristo por nós. Porque se não fosse, gente, quantos problemas já se passaram pelo Celebrando no mundo inteiro? Se a gente fosse lá no livro, que a gente pega as lições, não sei o quê, tem a história da pessoa sobre graça. Pena que a gente não pode ler, porque assim são 5 ou 6 páginas. Mas é uma história linda da graça de Deus sobre a vida da pessoa. É uma história linda. Então, assim, é centrado na graça, é fundamentado, é no amor de Jesus Cristo por nós. Foi por amor que Ele deu a vida por nós, né? Então, vamos ver aqui. O acróstico sobre graça. Olha ali, capta a essência dessa maravilhosa graça. O G quer dizer graça. Vamos ler juntos? O G. Graça é um presente de Deus. R. Recebida por meio da fé. A. Aceitos pelo amor de Deus. C. Cristo pagou o preço. Absoluta e eterna. A. Absoluta e eterna. Então, gente, isso é graça, é o acróstico. E a gente vai trabalhar cada princípio desse aqui, do acróstico sobre graça. Então, olha só, a letra G significa que a graça é o quê? É um presente de Deus, é aquela figura lá do início. É um presente, é uma dádiva, é aquilo que Ele deu pra gente sem nós merecermos. E isso a gente está cansado de ouvir, mas sabe que no dia a dia, às vezes, a gente se esquece disso? Não é verdade? Quantas vezes a gente se esquece disso? Que Jesus morreu. Qual é? Domingo passado eu dei aula para as crianças e eu falei sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu falei com eles assim, olha, toda a essência da história do cristianismo está na cruz e na ressurreição de Jesus. Se Jesus não morresse na cruz por nós, para nos salvar, não existiria cristianismo. Não existiria vida, não existiria graça de Deus. Então, gente, essa graça é um presente que Ele manda para a gente, que Ele oferece para mim e para você. E quando a gente oferece nossos reparos e a gente não espera nada de volta, isso é um presente, tá? Para aquele que nós ferimos. Por exemplo, alguém às vezes te feriu. Até hoje não existem pessoas que nos ferem? Existe. E quando você oferece um reparo para aquela pessoa que te feriu, isso é graça. Isso é graça. Aí as pessoas lá fora podem dizer assim, não, mas você é muito boba. Que isso? Te pisou, pisa também. Te humilhou, humilha também. Que isso? Não faz
faz isso não. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina, né? É claro que tem hora que a gente tem que dar um basta. Às vezes a gente precisa ter uma autoridade espiritual para dar um basta. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando não exigir nada em troca da pessoa. É oferecer, fazer e não exigir nada em troca. Então, Romanos, deixa eu ver aqui. Olha só. 3:24 diz o quê? Pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus aceita todos, não importa a condição da pessoa, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela era, o que ela é. A graça é para todos, tá? Então aqui, ó, o R, recebida por meio da fé. Como assim? Como assim? Por mais que a gente tente, vocês acham que a gente merece ir para o céu? Por mais que a gente lute, vocês acham que nós merecemos que Jesus tenha morrido por nós? Não. Somente quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, é que nós podemos conhecer a sua graça e herdar a vida eterna. Então, olha só. Porque pela graça de Deus, vocês o que são? Salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O que é fé? É quando eu creio. É quando eu acredito que eu sou salvo da graça de Deus por meio da fé. Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do meu esforço. Portanto, eu não preciso de me orgulhar de ser salvo, porque eu não fiz esforço nenhum. Eu só que falei, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história, muda a minha vida, entra no meu coração. Isso só que eu tive que fazer. Mas não exigiu nenhum esforço meu. Não exigiu morte, não exigiu sacrifício. Mas o que Jesus fez por nós, gente, é resultado de amor, amor puro. Então, assim, eu tenho que crer, acreditar. Fé é isso, tá? Então, assim, normalmente, nós somos mais interessados naquilo que nós fazemos. Mas Deus, Ele está interessado naquilo que nós somos, não no que nós fazemos. Então, olha só, o que Romanos diz ali. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, o que acontece? O que a gente tem? Temos paz com Ele, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Olha só, gente, se alegrar, nós continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar dessa glória. Será que tem sido assim com você, comigo? Será que você continua firme nessa graça? Será que você se alegra na esperança de participar da glória de Deus? Ou isso para você passa batido? Mas olha, eu tenho um aviso muito importante aqui. A nossa caminhada com Deus precisa o quê? Corresponder ao nosso discurso. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Não adianta, gente. Vida com Deus é uma vida transparente. Não adianta eu usar uma máscara, botar uma máscara no meu rosto e dizer assim, olha, eu sou crente, tá? Mas eu minto, eu magoo as pessoas, eu firo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço aquilo outro. Eu continuo destruindo a minha vida, eu continuo emocionalmente cada vez mais pior e não corro atrás para resolver essa questão. Então, assim, gente, o nosso discurso tem que ser, sabe por quê? Que o nosso discurso, a nossa caminhada precisa corresponder ao nosso discurso, porque existem pessoas que estão o quê? Nos vendo, nos observando 24 horas por dia. Nós somos vistos por outras pessoas em nossas ações. Aí nossas crenças e valores precisam corresponder ao nosso discurso. Eu creio em Jesus, Jesus é poderoso, então eu vou agir em nome dele. Eu vou falar em nome dele. Eu vou expulsar em nome dele. Tá? Então, nossas crenças e valores
precisam estar fundamentados sendo vistos por outras pessoas em Jesus. Fundamentados em Jesus para serem vistos por outras pessoas naquilo que reflete na minha atitude, nas minhas palavras, no meu jeito de ser, no meu jeito de lidar. E isso é graça, gente. Quando a gente está cheio do amor de Deus, a graça de Deus se transborda de uma tal forma que a gente, sabe, tem vontade de chegar para todo mundo e falar: olha, Jesus é maravilhoso, Jesus transformou minha vida, Jesus quer transformar a sua, Jesus pode fazer isso, creia nisso. Isso a gente não vê esse primeiro amor mais, porque como eu estou falando aqui mais para crente, eu estou falando dessas coisas todas. Então, cadê o nosso primeiro amor? Cadê aquela coisa que eu tinha de ganhar meu vizinho para Jesus, de ganhar meu amigo para Jesus, minha amiga, minha família? Cadê? Cadê? Então, gente, e é por meio da nossa fé. Nós estamos ali falando sobre a fé, né? Que podemos encontrar a força e a coragem necessárias para levar uma ação que o princípio 6 exige. Qual é a ação que o princípio 6 exige? Fazer os reparos e oferecer perdão. Essas duas coisas. Preciso fazer os reparos e oferecer perdão, tá? E a letra A? Vamos lá. Já botei ali, tá? Nossas crenças e valores são vistos por outras pessoas e nossas ações. Só por meio da nossa fé em Cristo que podemos encontrar a força e a coragem necessárias para levar à ação o que o princípio 6 exige: fazer os reparos, os consertos e oferecer perdão, tá? Então aqui tem uma imagem, olha, de fazer as pessoas fazendo reparo, pedindo perdão. Olha lá, o perdão não é algo que você faz para outra pessoa. Alguém já se sentiu exatamente assim? É algo que você primeiro faz para você. Quando você perdoa, quem é a pessoa mais beneficiada, em primeiro lugar? Nós. Depois a outra pessoa. Ela pode ser beneficiada, ela pode até não aceitar o nosso perdão, mas aí é problema dela, tá? Então você fica livre, você fica liberto, aí você fala assim: olha, a graça de Deus está transbordando na minha vida, porque eu tive força para perdoar, eu tive coragem, ousadia do Espírito Santo de Deus, da graça maravilhosa de Deus para poder perdoar e amar essa pessoa. Então eu estou livre, eu estou liberto, as algemas não me prendem mais. Eu estava algemado, porque quando a gente não perdoa, a gente fica algemado, mas quando você libera perdão, as algemas se rompem, né? Então olha aqui, agora a letra A: aceite pelo amor de Deus. Romanos 5,8, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Como é que Ele mostrou? Quando Cristo morreu na cruz por nós. E nós ainda vivíamos o quê? No pecado. Então, quando Jesus demonstrou o seu grande amor por nós, é a maneira que Ele mostrou que nós somos aceitos pelo amor dEle, que Ele nos ama e que Ele se importa assim com a gente. Se importa assim com a gente. Então, quando a gente estava vivendo em pecado, a nossa vida era diferente. A nossa vida era triste, era vazia. Era triste, era vazia. Mas quando nós fomos aceitos pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui dentro, gente? Quando eu comecei a perdoar o outro que me feriu, e quando Deus tomou a iniciativa de me perdoar primeiro, o que aconteceu na minha vida? Eu me senti o quê? Livre, liberta, transformada, mudada, porque a graça de Deus me alcançou, tá? Então, olha só, lá em Colossenses também 3,13, deixa eu ver se eu botei. Eu botei Jesus na cruz ali, ó, diz o quê? Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3,13. Eu tenho uma pessoa da minha família que ultimamente tem ferido muito a minha família, com palavras, com mentiras, com coisas que não são verdade. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei assim: meu Deus, eu tenho tanta queixa contra essa pessoa, tenho tantas queixas. Se eu pudesse pegar o telefone agora e ligava para ela e falava um monte. A minha vontade, humanamente falando, era fazer isso.
Mas o que acontece? Assim como o Senhor me perdoou, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Então agora o que eu faço? Hoje mesmo a pessoa me mandou mensagem. Mas nunca de maneira educada, de maneira bondosa. Eu respondi e falei, ó, não tem condição. Já fiz isso que você está me pedindo, já fiz. Entendeu? Que ele acha que eu tenho que intervir numa situação que foge ao meu controle. Aí acha que eu não quero fazer. Então fica inventando um monte de história. Então, gente, assim, sabe? E às vezes Satanás levanta pessoas para nos acusar, para nos ferir, para nos tratar mal, para nos humilhar, para que a gente possa reagir de uma forma muito negativa e para que a gente não perdoe, para que a gente fique carregando mágoa no nosso coração, tristeza. Mas não é isso que a gente está aprendendo aqui. Graça é isso. É amor incondicional, é presente de Deus, é algo que liberta mesmo a nossa vida, que faz assim um rombo no nosso coração. Isso é graça de Deus. E olha o que o Hebreus 4,16 nos convida a fazer. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto de quem? Do trono divino. Mas quando fala para chegar perto do trono divino, é para chegar perto de Deus, que é Ele que está sentado lá. Onde está a graça de Deus? O que a gente vai receber ali? A misericórdia, e encontraremos graça. De vez em quando, né? Sempre que precisarmos de ajuda. Então, sempre que nós precisarmos de ajuda, gente, e a gente até morrer, a gente vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter que fazer reparo, vai ter que pedir perdão, vai ter que... Porque a gente, infelizmente, a gente é de carne e osso e a gente erra mesmo. Mas a gente vai ter que fazer reparo. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Continuando aqui. Letra C. Cristo pagou o preço. Que preço que ele pagou? De morte. Lá na cruz. Para que pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Ele pagou o preço. Ele se sacrificou por você, por mim, para que nós possamos estar com ele para sempre. E uma coisa interessante que quando a gente aceita a obra de Cristo na cruz da nossa vida, sabe o que acontece? Nós somos feitos nova pessoa. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Mas tem muito crente dentro da igreja que continua com uma vida de velha criatura. Que as coisas velhas não passaram. Não se fizeram novas, porque estão alimentando, sabe o quê? Mágoa, ressentimento, tristeza, falta de perdão. Estão alimentando isso dentro dele. E quanto mais a gente alimenta esse gigante, mais ele cresce. Entendeu? Mais ele cresce. E a gente precisa romper com esse gigante em nome de Jesus e falar, sai daqui da minha vida, sai do meu coração. Eu não quero, eu vou liberar perdão, porque é isso que a Bíblia me ensina. E eu vou, porque Jesus pagou um preço muito alto pela minha salvação. E eu não vou desperdiçar isso. Não vou desperdiçar isso. Então, isso é muito importante. Então, assim, aí quando a gente aceita Jesus, o que acontece? A gente tem uma nova liberdade. A gente tem uma nova felicidade. Então, assim, a serenidade, e a gente, isso no livro do AA, fala-se muito sobre serenidade. Essa palavra serenidade, conhecer a paz, isso vai entrar dentro do nosso coração. Nós vamos nos tornar pessoas tranquilas, pessoas serenas, pessoas que realmente conhecem o que é paz, tá? E de repente, o que a gente percebe também? Que Deus está fazendo por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Sabe quando a sua força é escassa, é pequena, você não tem mais como fazer nada? Aí Deus vai e faz por você. Isso é maravilhoso, gente. Isso só quando a gente aceita Jesus, só quando nós aceitamos pela fé, quando a gente passa por todo esse processo que a gente está aprendendo aqui no CR. Que isso acontece na nossa vida. Então, deixa eu ver aqui. Preço. Graça. Não, eu sei. A graça de Deus, ela é absoluta e eterna na nossa vida. Por que ela é absoluta e eterna? Porque ela não acaba nunca.
ela sempre vai existir e nunca vai acabar. E o que Filipenses 1:6 diz? Pois eu estou bem certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até quando? Até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Até a volta de Jesus, gente. Então nós somos aperfeiçoados, a gente está no processo, nós começamos, Jesus começou o trabalho dele na nossa vida, mas a gente está num processo de recuperação, de transformação, de perdão, de mudança de postura, de vida, de mudança interior. Das pessoas olharem para nós e falar assim, Benê, realmente você vive o que você prega. Vinícius, realmente você se diz cristão, mas você tem uma postura, tem as suas palavras, o seu jeito de ser, a sua vida realmente prova que você é um cristão. Robson, lá na casa dele, a esposa dele, as filhas dele, pai, meu marido, você tem uma postura de cristão realmente. Ou até mesmo as pessoas que trabalham com a gente. Por quê? Porque a obra, ela não está completa ainda. Não está completa. É uma continuação, uma continuidade. Todos os dias e até a volta de Jesus. Então, ela é absoluta e eterna. Ela não vai mudar nunca. Eu posso mudar. Mas a graça de Deus não muda nunca. Tá bom, gente? Então, olha só. 2 Tessalonicenses. O que diz aí? Vamos ler juntos? Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encha o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Olha só. Jesus Cristo que nos ama e que na sua bondade nos dá o quê? Coragem. Que não acaba em uma esperança firme. O que ele vai acontecer? Vai encher o nosso coração de desânimo, de frustração, de tristeza, não, de ânimo, e vai nos tornar o quê? Fortes para nós fazermos tudo e dizer tudo que é bom. Então, que saiam da nossa boca palavras de graça, palavras de misericórdia, palavras de amor, que a nossa postura seja sempre uma postura realmente de graça de Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam realmente Jesus brilhando na nossa vida através de nós, que nós sejamos assim o bom perfume de Jesus, que quando nós passarmos as pessoas sintam aquele cheiro diferente, que quando nós entrarmos num ambiente as pessoas falem assim, puxa vida, que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde quando? Desde o dia que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conhecerem a verdade. Então sempre, essa é a boa notícia. A gente vai fechar com esse texto aqui, que vai trazer muitas bênçãos através da sua vida, através da minha vida, e vai se espalhar por Petrópolis inteiro. Que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa cidade para espalhar a graça, o amor e a bondade de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite. Muitas vezes, em determinadas situações, não temos forças para fazer reparos, para pedir perdão, porque já fomos tão magoados, tão entristecidos. Tantas situações aconteceram na nossa vida que geraram dentro de nós, ó Deus, algo tão dolorido, algo tão triste, algo tão vazio. Em nome de Jesus, Senhor, liberta nesta noite, se existe alguém aqui que está se sentindo exatamente assim. Que o Senhor possa libertar nesta noite. Que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu presente de misericórdia, de amor incondicional sobre este coração. Para que essa pessoa não seja mais atingida por essas questões que muitas vezes trazem dor, tristeza ao seu coração.
Ó Deus, se precisamos ainda fazer reparo com alguém e não tivemos forças ainda, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Que nós possamos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Não merecíamos o teu perdão, não merecíamos o teu amor, mas o Senhor se sacrificou por nós. E que possamos fazer isso também pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Uhul! Meu nome é Berenice, que eu esqueci de me apresentar. Eu sou esposa do pastor Paulo e mãe da Mariana. Mas eu me recupero de controle. Esqueci a palavra. Controle.